O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o Léo Pereira, que é ator, dramaturgo, poeta. Edivaldo Lourenço? Pois é, Dracino, no bloco anterior o Léo estava falando dessa participação do Estado no fortalecimento da arte para que a sociedade se fortaleça. Eu só queria lembrar um exemplo, Léo, assim, historicamente, talvez o momento em que o Estado foi mais forte no apoio às artes foi na Grécia Antiga, em que se criou ambientes propícios para o desenvolvimento de todas as formas de manifestações culturais, e aquele momento criou um modo de pensar, a filosofia grega, a arte grega, todo o pensamento clássico da cultura ocidental nasceu ali naquele momento, e parece que hoje nós estamos vivendo ainda um desdobramento daquele momento em que o Estado foi muito importante no fomento à cultura, né? Daí, isso que o Léo está dizendo ser tão importante. Se o Estado não der o apoio para as artes, a nossa sociedade é uma sociedade de pouco futuro. Né? Sim. Mas, Léo, você poderia, assim, você é um grande poeta, especialmente declamador, você poderia declamar assim, um trecho de um poema? Sim. Vamos lá, vamos lá. Bem lembrado. É um poema que inclusive, ele é o encerramento de uma peça minha que chama Traga-me Bombons Coloridos, né? E que tem uma certa investigação, entre outras coisas, em Eurípides, né? Que viveu a plenitude e depois o declínio dessa Grécia que você falou, né? Desse momento. O poema se chama Morte e fala assim: trago comigo as glórias e as perdas de quem mordeu a vida, como se só houvesse amanhã, pleno de poesia. Hoje eu sei, ontem não havia, hoje morro poeta. Ontem nasce a poesia, e com ela as tardes que trago e as noites que bebo. Não quero nada, nada que não seja sublime, como amar, morrer e amar de novo. Nada, nada que não seja óbvio, como amar, morrer e morrer de novo. Bonito. Bonito poema. Eu estava lendo aqui na sua biografia, e você transcreve aqui um poema. Os seus poemas são belos. Eu costumo cortar, né? Cortar cirurgicamente, como o Pio. Você conseguiria, vamos fazer um exercício assim de adivinhação, porque também gosto muito de poesia. Acho que a vida sem poesia, né, é uma vida assim muito em preto e branco. Sim. Você conseguiria viver sem a poesia, se ela fosse retirada de você? Que sensação que você teria? Quer dizer, você consegue viver sem ela? Não, eu penso que é como beber água, né? Assim, eu acho que para o poeta, né? Eu acho que até para o ser humano em si também, né? O Leminski falava de umas coisas assim, né? Que o ser humano que consome poesia a vida inteira, mesmo que ele nunca tenha escrito uma linha, ele também é um poeta, né? Eu penso que a gente trabalhar essa imagem, né, para a necessidade humana, né? Se para a necessidade humana é assim, imagina para o poeta, para quem faz, né? Então, assim, eu penso que a poesia não é nem que ela seja importante na minha vida, ela está dentro da minha vida, né? É uma coisa tão essencial que você nem percebe, né? Às vezes, é como o ar, né? O ar, você não percebe que o ar está aqui e que ele é útil e que ele é importante, mas se você te cortar ele 30 segundos, você já entra em fadiga, né? Além do arranjo de palavras, de letrinhas, é também uma exteriorização do sentimento. É uma forma de viver, né? Não é só uma forma de escrever, é uma forma de viver. Eu digo que é mais assim, quer ver, até nesse livro eu escrevi uma coisa, que é até uma brincadeira, que eu estou chamando de contos conceitualistas, né? Mas eu escrevi uma nota de autor que fala um pouco disso, né? Não conheço os conceitualistas, nunca li sobre conceitualismo, por isso tenho imenso respeito por eles. Conceitualismo, para mim, é algo que li no ensaio de Sartre sobre a obra Nossa Senhora das Flores, de Jean Genet. Arte é manifesto, arte é para dizer. Né? Eu penso que, assim, para mim é isso, né? Todos os dias eu escrevo poesia porque eu tenho necessidade de dizer alguma coisa para a sociedade,
dentro do ambiente do meu cotidiano, daquilo que me incomodou no dia, daquilo que me incomoda na minha trajetória, e isso gera uma necessidade de me manifestar, de dizer, né? Então é exercício da filosofia, é posicionamento dentro da sociedade. Então, assim, a minha poesia, se você observar ao longo da minha trajetória, você vai perceber que ela discute muito a questão da corrupção, por exemplo, porque isso para mim é uma necessidade de posicionamento na sociedade, né? E discute muito a questão do acesso ao prazer, porque para mim poesia é acesso ao prazer, e o acesso ao prazer também, né, constrói um novo homem, né? Nós estamos numa sociedade, por exemplo, a gente estava falando de colapso há pouco tempo, que ainda vive numa condição meio medieval também, né? Os preconceitos que nos atingem ainda são preconceitos ainda da era medieval, que a gente não conseguiu vencer, né? E a gente está numa sociedade que é uma explosão de ciência, de comunicação e de tudo. Então eu acho que a gente precisa se orientar melhor, ser mais cirúrgico, mais preciso no debate para a gente conseguir vencer esses preconceitos e entrar numa sociedade plena, onde o exercício do prazer seja natural para o homem, né? Onde a gente não tenha preconceitos com o exercício do prazer. Nisso entra aquela questão das drogas, nisso entra a questão do sexo, né? Da gente entender que o ser humano exercita o prazer do mesmo jeito que exercita a dor, né? E que na vida a gente sempre vai ter relações de dor e de prazer, não tem jeito de você fugir dessas coisas. E a poesia é exatamente isso, né? Na minha visão, a poesia racionaliza a dor, racionaliza o prazer. A função do poeta é conseguir racionalizar essas coisas para amadurecer filosoficamente a si mesmo, principalmente, e a sociedade, claro, porque essa é uma função A poesia tem o papel de dizer essas coisas. Claro, claro. E às vezes dizer para o outro e dizer para a gente próprio, dizer né? Pra gente, principalmente para si próprio, né? É sempre uma guerra com o espelho, né? É verdade. A guerra é sempre com o espelho, nunca é com outro especificamente, né? O artista mesmo, ele se manifesta para a sociedade, mas a partir dos incômodos íntimos dele, né? Daquilo que o massacra todo dia, ou que o encanta todo dia, né? E aí é uma conversa com o espelho. E isso vai dizer alguma coisa para o outro na medida que o outro se identifica com o seu problema, né? Na medida que você conseguiu dizer para si, senão não consegue dizer para o outro. Exatamente. Por isso que nós não somos iguais, somos semelhantes, né? Cada poeta é uma briga separada. Nós vamos aqui encerrar esse bloco com um poema que você falou do espelho, dizer para si, né? Um poema seu, Léo, que diz assim: face. Só o poeta ama a si, tem ódio próprio e suicida todo dia mergulhado no espelho. É isso. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não.